Olá! Qual o legado deixado pelo primeiro bispo de Imperatriz, Dom Afonso Felipe Gregory, além de uma legião de amigos e admiradores? Agora, em 2020, quando a Diocese de Imperatriz completa 33 anos e quando a morte dele completa 12 anos, convido você para a gente fazer memória ao primeiro pastor diocesano de Imperatriz. Dom Gregory foi o primeiro bispo da Diocese de Imperatriz. Está aqui, sepultado na Catedral Nossa Senhora de Fátima, com um sorriso bonito na fotografia que está sobre a lápide. E eu o conheci em 1986, que eu cheguei no Maranhão em 86, e o encontrei várias vezes e sempre admirei a sua serenidade, o seu sorriso manso e seu carinho, opção clara pelos pobres, pelos pequenos, pelos sofredores. O que para mim, sua atitude serena, calma e comprometida revelou que sempre foi um homem de profunda espiritualidade e intimidade com Deus. Por isso me sinto honrado em prestar essa homenagem a Dom Afonso Felipe Gregory, o primeiro bispo da Diocese de Imperatriz, no Maranhão. Afonso Felipe Gregory foi ordenado sacerdote no dia 27 de novembro de 1955, na Igreja São Paulo Extramuros. Estudou na Faculdade Gregoriana, em Roma. Fez o curso de Sociologia na Faculdade Católica de Lovaina, na Bélgica. Regressou para sua diocese de origem, Porto Alegre, no final de 1959, onde o arcebispo daquela época, Dom Vicente Scherer, o nomeou para 3 cargos: pároco da paróquia de São Carlos, professor de filosofia no seminário de Viamão e capelão do colégio Nossa Senhora das Graças da Congregação Cônegas de Santo Agostinho. Como padre, foi assessor da Conferência de Medellín, na Colômbia, em 1968. Foi em 29 de julho de 1987 que o Papa João Paulo II criou a Diocese de Imperatriz, no Maranhão. Naquele mesmo ano, no dia 20 de setembro, aconteceu a sua instalação e posse de seu primeiro bispo, Dom Afonso Felipe Gregory. Este ano de 2020, celebramos 33 anos da existência da Diocese. No currículo, Dom Afonso tem uma vasta lista de trabalhos prestados. Foi diretor do Centro de Estatística Religiosa e Investigação Social de agosto de 1963 a outubro de 1979, no Rio de Janeiro. Foi nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro para o Vicariato Sul em outubro de 1979. No dia 29 de julho de 1987, o Papa João Paulo II o nomeou como o primeiro bispo da Diocese de Imperatriz. Dom Afonso criou a repetidora da Rede Vida Imperatriz, a TV Anajás, que foi inaugurada no dia 26 de agosto de 2000, com uma missa solene na Catedral de Fátima, e logo depois foi feita a bênção dos transmissores. Queridas irmãs, autoridades aqui presentes, boa noite. Queria agora convidar a todos e a todas para juntos iniciarmos essa celebração em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a luz e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Nesta noite, a família da Diocese de Imperatriz se reúne num momento de grande alegria, num momento de ação de graças, pela inauguração da tão desejada e esperada Rede Vida Canal Anajás.
celebração e esta bênção da nossa TV Anajás. Para que, entrando em contato com esta TV, possam se beneficiar através dos seus programas, que esperamos possam cada vez mais ir ao encontro das verdadeiras necessidades espirituais, sociais e humanas da nossa população. E finalmente eu queria invocar uma bênção sobre essa obra, no seu conjunto, para que através dela possamos dar uma contribuição válida e até diria necessária à Sociedade Imperatriz e da região tocantina, transmitindo programas formativos que têm principalmente como objetivo a família, o bem-estar da família, base da nossa sociedade. Agora invoco as bênçãos do Altíssimo e que Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre essa obra e a abençoe para sempre. Amém. No seu trabalho pastoral na Diocese de Imperatriz, Dom Afonso criou a Pastoral da Criança e do Adolescente, com a construção de um albergue. Fortaleceu a Pastoral da Mulher, criando uma estrutura para a formação das mulheres. Criou a Escola Familiar Rural em Coquelândia e fortaleceu as pastorais sociais, como a Caritas e muitas outras. As lembranças que eu tenho de Dom Afonso Gregory são muitos, assim, confortantes, porque ele foi um pastor muito solícito, seja com a parte espiritual, como a parte social, promocional, caritativa da diocese. Então, ele, além dos cursos que ele promovia, ele implantou a Pastoral da Criança, deu apoio, sustenho, e sempre ele se interessou do andamento, como as crianças, como as líderes atuavam dentro dessa pastoral, a qual trouxe muito conhecimento para as líderes, pessoas simples das comunidades, que melhoraram a própria vida de família e a família de muitas outras pessoas que eles acompanhavam as crianças. Salvou muita criança também da morte, prevenindo as doenças mais simples que o povo tinha, como a verminose, né, dando noções de higiene, como a gripe, também como fortalecer o sistema imunitário, ajudou a implantar hortas, seja medicinais como também de alimento, para enriquecer a alimentação e as plantas, conhecimento das plantas, para prevenir e curar as doenças que, em geral, o povo simples tinha. Ele também se interessou muito de promover curso também na área de saúde, e ele sendo também responsável da Caritas Internacional, então ele trazia recurso para isso. Então, esses cursos eram promovidos também nas comunidades do interior, né, comunidades rurais, onde o povo adquiria muitos conhecimentos através desses cursos. De tudo isso, eu agradeço a Deus da possibilidade de ter trabalhado com esse grande pastor, né, solícito mesmo, sempre ele perguntava, apoiava, celebrava também com a gente as missas
em ação de graças por todos esses benefícios que esses conhecimentos da Pastoral da Criança e da Saúde tinham trazido. De tudo isso, eu agradeço a Deus e peço que lhe dê um bom lugar no céu. Foi eleito na Assembleia Geral da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como o bispo responsável pela pastoral social da CNBB em 1983. E 4 anos depois, em 1987, foi reeleito para o mesmo cargo. Foi eleito coordenador da Caritas Nacional por 2 períodos, 1983 a 1987 e de 1987 a 1991. Foi eleito como presidente internacional da Caritas em 1991 em Roma e em 1995 foi reeleito para um segundo período de 4 anos. Conheci Dom Afonso Felipe Gregory em julho de 1987. Faltavam 2 anos e meio para a minha ordenação. Eu estava no seminário e quando chegou e houve a divisão da diocese, e eu fiquei e me tornei o primeiro padre da diocese de Imperatriz, justamente ordenado por ele. Ele, primeiro bispo da diocese, e ele ordenou o primeiro padre, e que fui eu. Por isso, Dom Afonso foi aquela figura na diocese de Imperatriz de organização de toda a diocese. A diocese pertencia a Carolina e não havia na sua estrutura administrativa das paróquias que fossem ligados à diocese. Então foi ele que todo o lado administrativo fez com que a diocese começasse a dar os primeiros passos. Sendo o primeiro bispo, Dom Gregory foi o pioneiro nesses primeiros desafios da diocese de Imperatriz, a saber, tanto a Chácara Emaús, o Centro de Treinamento Anajás, tudo que ele pôde fortalecer, o que já existia, mas nas dimensões da diocese de Carolina, e não era de Imperatriz, ele pôde fazer com que se internalizasse no meio do clero a ideia da diocese de Imperatriz. Isso foi muito importante para ganhar uma consciência de diocese, a consciência diocesana, de poder entender que não era mais diocese de Carolina, mas diocese de Imperatriz. E essa consciência diocesana ele pôde colocar, estabelecer no meio do clero. Ele que passou todo esse tempo, e esse tempo era todo dedicado a esse olhar, ao olhar organizativo da diocese, que ela não existia como diocese, e ao mesmo tempo com o seu clero, procurando na ordenação que fazia, cada ordenação que vinha, procurando mostrar que precisávamos criar uma consciência diocesana. Isso foi muito importante e foi um dos legados que Dom Gregory pôde deixar para os outros bispos, tanto Dom Gilberto e depois Dom Wilson, que pôde fazer com que a diocese de Imperatriz seja o que ela é hoje. Dom Gregory prestou um relevante serviço à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, notadamente na pastoral social, no setor das pastorais sociais, quando foi referencial, e quando foi presidente da Caritas Brasileira e presidente da Caritas Internacional. Contribuiu muito na Conferência de Medellín, na Colômbia, e pôde, nessa conferência, assessorar, quando estava presente. Ele que era um jovem padre, foi ele que criou o termo de violência institucionalizadas, que não existia no vocabulário das ciências sociais. Ele que pôde fazer com que a Caritas Internacional pudesse ter um grande progresso, sobretudo na Ásia e na África, porque a Caritas estava mais do lado ocidental. E Dom Gregory teve a ousadia e teve a presteza de poder fazer com que a Caritas Internacional pudesse estar presente em 98 países. E ele, que tinha uma habilidade muito grande em inglês, em francês, em espanhol e, claro, em português, ele pôde fazer com que as suas palavras, as suas conferências pudessem chegar a muitos lugares. Dom Gregory, o Senhor deixou um legado na diocese de Imperatriz. Momentos compartilhados com o Mano Afonso. Digo momentos
pois foi exatamente isso. Eu nasci em 51 e Afonso foi em 52 para Roma, seguir seus estudos. A comunicação naquela época era por carta, que vinha de vez em quando. Fotografia era coisa rara, mas na parede de nossa sala tinha uma moldura do Papa Pio XII e num cantinho tinha a foto 3x4 do Mano Afonso e do outro lado do Mano Pedro, que foi mais tarde para Roma, pois Afonso conseguiu uma bolsa de estudos para ele com os amigos que fez na Alemanha. Todos os dias antes do almoço, a mãe fazia uma oração agradecendo o alimento e pedindo a bênção para os irmãos que estavam distantes. Bah, quantas vezes contemplei essa pequena foto 3x4 do Mano Afonso, pois eu nunca tinha visto ele, e do Pedro eu tinha vaga lembrança. Era dia de festa quando a mãe anunciava a chegada de uma carta do Mano Afonso, que era rara. A carta era lida à noite, após o terço, quando todos estávamos reunidos sob a luz de um lampião de querosene. Em 1961, finalmente chegou o grande dia de conhecer o Mano Afonso. Ele estava voltando da Europa. Toda a família reunida, num dia de calor, sentada à sombra do cinnamon, ouvindo as suas histórias. A alegria do pai, da mãe, claro, de todos nós, dia inesquecível. O bispo Dom Vicente nomeou para trabalhar numa comunidade muito carente de Porto Alegre e ele também era professor no seminário de Viamão. Sobrava pouco tempo para a família. Em 1963 foi para o Rio de Janeiro e as visitas para a família em Estrela se resumia a uma vez por ano. A mãe, muito sábia, chamava todos os irmãos e irmãs para um encontro nessa data. Somente uma vez durante a minha vida, a nossa família, mãe, pai e os 10 irmãos, estivemos reunidos. Em 1963, quando o Padre Pedro voltou da Europa e rezou sua primeira missa na comunidade da Glória Estrela. Em 1965, o pai faleceu, mas a mãe não abriu mão de reunir a família a cada final de ano. Claro, combinava com o Afonso a data do encontro. Ele vinha do Rio de Janeiro, ia direto para a paróquia de Estrela, pegava a programação que o pároco já tinha reservado para ele. Normalmente tinha 3 missas no Natal nas comunidades do interior. Eu adorava acompanhá-lo. Lembro, no Natal choveu muito e tinha uma missa às 24 horas. Claro, chegamos com meia hora de atraso. Faltou luz, mas a comunidade estava lá, esperando o padre à luz de vela. Ele fez uma bela celebração. A mãe faleceu em 1970. Na casa materna morava o irmão Vicente com a família e a chácara estava em condomínio com Pedro e Afonso. Em reunião, Afonso sugeriu que a família continuasse se reunindo uma vez por ano para os primos se conhecer e conviver. Isso acontece até hoje na chamada Chácara Dom Afonso, nome dado após o falecimento dele. Com toda certeza, ele foi o grande responsável para manter unida nossa família, mesmo com todas as dificuldades e distância. Hoje, as sobrinhas assumiram a frente para organizar e garantir a continuidade dos encontros. É um dia muito especial em nossas vidas. Atualmente, reúne 4 gerações. Muitos abraços, histórias e muito amor compartilhado. No Rio de Janeiro, tive a oportunidade de visitá-lo algumas vezes, conhecer a cidade maravilhosa e alguns amigos que hoje são os meus amigos. Em 1987, lá vai ele para a Imperatriz. Cada vindo ao sul,
quanta história! Ele falava com brilho nos olhos da Igreja Viva de Imperatriz, povo vibrante, participação dos leigos, a falta de padres, a felicidade dele falando sobre a primeira ordenação da diocese do padre Francisco Lima, hoje bispo de Carolina. Cada ordenação era uma festa. Dizia, a safra desse ano foi boa. Eleito presidente da Caritas Internacional, sobrando menos tempo para a família, mas os poucos momentos que estávamos juntos eram intensos. Tive a oportunidade de visitá-lo várias vezes em Imperatriz, acompanhá-lo nas visitas a várias comunidades e amigos. Assim conheci e entendi a paixão dele por esta terra e povo que ele escolheu para ficar para sempre. A minha expectativa era que ele voltaria para os pagos, como bispo emérito, mas ele quis ficar com seu povo e seus amigos. O período do tratamento da doença que passou conosco foi muito rico e intenso, pois uma fase com muito sofrimento, quimioterapia, debilitado, mas nunca ouvi ele se queixar. Ele sempre tinha uma palavra para nos animar. Tristeza não tinha vez na sua agenda. Só a saudade de Imperatriz era grande e graças a Deus foi possível ele passar um mês antes de sua partida com os amigos e o povo que ele tanto amou. Como diz o Josafá, você tem uma grande herança aqui em Imperatriz. Muitos amigos, e é verdade, muitos ainda, até hoje eu tenho contato e são pessoas que eu admiro muito. Agradeço em nome da família ao Dom Gilberto, que acolheu o pedido do nosso irmão Dom Afonso para ser sepultado na Catedral de Fátima, e ao seu sucessor, Dom Wilson, e os padres, os amigos que continuam celebrando a sua memória. Gratidão, saudades eternas. Olha, a minha convivência com o Dom Afonso Felipe Gregory foi relativamente pequena do ponto de vista do tempo cronológico, mas foi muito grande, foi imensurável do ponto de vista espiritual, fraterno, solidário, de uma convivência transparente, alegre, enriquecedora da graça de Deus. Se nós fôssemos contar assim, cronologicamente, talvez nós tenhamos convivido 1 ano aproximadamente. Eu cheguei em Imperatriz em novembro de 2005 e o Dom Gregory faleceu, foi chamado pelo pai na noite do dia 6 de agosto de 2008. Desde a minha chegada, que nós sempre estivemos muito próximos um do outro, afinal, mesmo ele morando lá no centro de treinamento Anajás, ele fazia as refeições em casa, o almoço e o jantar. Estávamos sempre, portanto, juntos em torno da mesa que a gente partilha, nossos sonhos, nossas preocupações. E eram intermináveis assim as nossas conversas, as nossas trocas de experiência. E ele, sobretudo, me enriqueceu, me ajudou muito no que se refere à experiência que ele teve dos seus 18 anos aí na Diocese de Imperatriz. Todo o seu conhecimento, toda a sua relação com as pessoas, isso, sem dúvida, me ajudou bastante. Além de partilharmos outras experiências, a riqueza da sua vida. E ele, então, tinha como meta ficar 6 meses em Imperatriz e 6 meses na sua terrinha, lá no Rio Grande do Sul,
em Estrela, como de fato ele ficou, né, os primeiros meses do ano de 2006, quando ele volta no segundo semestre de 2006, ele então descobre um pouco o seu câncer, né, e em princípio não nos comunicou, né, guardou consigo, e depois então ele retornou para o Sul para poder fazer o seu tratamento, para poder fazer um acompanhamento mais profissional, como de fato ficou. Mas mesmo assim, nós tivemos, eu digo nós porque o padre Filinto, na época vigário-geral, também me acompanhou, e nós ficamos, se eu não me engano, 3 ou 4 dias convivendo com ele lá na sua chácara, na cidade de Estrela, onde ele nasceu. Foram dias assim muito agradáveis, muito fraternos, onde rezamos juntos, cantamos juntos, divertíamos-nos juntos e refletíamos também juntos. Então, de forma que foi uma vida assim muito cheia de fraternidade, cheia de partilha de experiências de vida, e ele, claro, com sua riqueza de experiência também partilhava e me ajudou muito, sobretudo nos meus primeiros anos do exercício ministerial. Eu sempre dizia que, ao ser bispo, seria bom sempre nós começarmos sendo bispo auxiliar, porque sendo auxiliar na convivência com o titular, a gente vai adquirindo experiência. E no meu caso foi diferente, eu já fui sendo bispo diocesano da Diocese de Imperatriz, mas aí eu tive a graça de ter a presença desse grande pastor na minha vida. Então, de forma que foi um tempo muito, muito bom, muito abençoado, cheio de riquezas da graça de Deus na minha vida. E todos nós sabemos do serviço, do trabalho, do empenho de Dom Afonso Gregory na Caritas Nacional, Caritas Internacional, os cargos que ele tinha na CNBB, enfim, toda a sua experiência de bispo, todo o seu trabalho na igreja no Brasil, no mundo e de um modo especial na nossa diocese. Ele foi presidente do Regional Nordeste 5, que é composto pelo estado do Maranhão, né? E a sua presença, o seu trabalho, a sua importância foi muito grande, o serviço prestado pelo nosso bispo, como o primeiro bispo da nossa diocese, né? E você sabe que não é fácil o começo de tudo, né? Pegar uma diocese, vamos dizer, na estaca zero, e ele soube desempenhar muito bem esse papel, que agora está sob a responsabilidade de Dom Gilberto, mas nós vamos ter, se Deus quiser, muita força, muita coragem para continuar, né, a vida, a caminhada da igreja, a atuação da igreja na nossa diocese e nesta cidade. Dom Afonso representou para mim, em resumo, um amigo, um pai, um acolhedor. Foi ele que me acolheu aqui na Diocese de Imperatriz, quando eu vim de Caxias, e todos sabemos que foi ele quem estruturou essa Diocese de Imperatriz. Foi o primeiro bispo. Chegou na Diocese, só existiam 5 padres diocesanos, e ele fomentou a pastoral vocacional, estruturou o seminário, ou seja, comprou o seminário em São Luís, e no tempo que eu estive em São Luís, as vocações aumentaram com o coordenador da pastoral vocacional, o padre Francisco Lima, depois o padre Francisco Rodrigues, e ele sempre incentivando e aumentou as vocações. E agora nós temos um clero novo, muito eficiente, que foi preparado por Dom Afonso. A diocese está colhendo isso, no termo das vocações, né? Para mim ele foi um grande pai, um grande amigo, muito compreensivo comigo e com todos os padres, né? Então a Diocese de Imperatriz, a cidade de Imperatriz, toda a região tocantina, deve muito a este homem de Deus que foi enviado para trabalhar, para doar sua vida para conosco, né? O Afonso, ele deixou para nós, povo de Imperatriz, um grande patrimônio.
que foi o seu testamento de vida, o seu testemunho de fé. E esse testemunho de fé de Dom Afonso foi de profeta, de pastor e de pai. Dom Afonso, ele deu a sua vida, doou todo o seu sangue, seu trabalho, o seu suor por este povo de Imperatriz. Quando Dom Afonso olhou para este povo, ele olhou não no sentido simplesmente, restritamente falando do religioso. Ele não olhava apenas para o seu umbigo. Ele viu uma dimensão maior. Um povo que queria Deus, um povo que realmente queria viver a sua fé, mas um povo que também que olhasse para o social, um povo que queria transformação. E Dom Afonso, ele contribuiu de uma forma decisiva para a história deste município, para a história deste povo. Sinto o coração tocado de emoção pela perda de um amigo grande que eu trouxe para cá. Fui eu que sugeri ao seu Núncio que ele fosse nomeado para a diocese como primeiro bispo de Imperatriz. E também porque éramos contemporâneos em Roma. E estive presente na sua posse, nos 50 anos, nos 25 anos de seu ministério episcopal. Dom Gregory, pelas suas atividades, ele sempre esteve muito ligado à CNBB, inclusive quando veio para o Maranhão, ele continuou. E é como aqui no Maranhão que ele foi nomeado presidente da Caritas Brasileira e depois da Caritas Internacional. Então é a Igreja do Brasil que fez com que Dom Gregory fosse tão conhecido no mundo inteiro, e como ele veio para o Maranhão e ele ter aceito com humildade deixar o Rio Grande do Sul, onde ele queria terminar a sua vida de bispo, é admirável que ele tenha vindo para cá e continuou sua atuação em nível nacional e internacional. Eu conheci mais proximamente Dom Afonso quando eu vim para o Maranhão no ano 2000. E nós nos demos muito bem, ficamos muito amigos. Muitas vezes ele se hospedou comigo lá em São Luís. Eu acho que Dom Afonso Gregory, ele é uma figura que enriqueceu muito a nossa igreja. Há muito tempo, né? Basta dizer que ele já foi assessor do Encontro de Medellín em 1968. E ele enriqueceu muito a nossa igreja e eu diria também a sociedade em geral, né? Dom Afonso é uma figura humana realmente muito, que deixa para nós uma memória boa e eu acho que também uma herança boa. Especialmente a despedida em Estrela, porque inclusive foi uma questão que eu motivei para que ele fosse para lá. Foi muito calorosa, muito humana, porque ali eram colegas de aula, eram pessoas ligadas à família, era um ambiente muito religioso, de oração, de compromisso com Deus. E Dom Afonso, lá nós dizíamos, Dom Afonso, o homem da glória para o mundo. Ele, na verdade, era um cidadão do mundo, vindo parar no Rio de Janeiro, depois aqui em Imperatriz, longos anos, mas como presidente da Caritas Internacional, ele era um cidadão do mundo e nós sabíamos disso. E nós usamos lá várias vezes essa expressão, Dom Afonso da glória para o mundo, um cidadão do mundo. Foi um momento muito religioso, porque é uma comunidade muito religiosa. E, na verdade, nós fizemos duas grandes celebrações com o povo e um momento assim de profundo sentimento religioso, claro, sem problemas assim de ficar desesperados, porque ele mesmo parece que preparou o seu povo de que com a doença, aos poucos, era preciso cuidar também da vida que vem. E justamente no dia da transfiguração, de manhã, eu pessoalmente estava com ele na CTI e a irmã Terezinha, a irmã dele religiosa, nós falamos ao ouvido dele, Dom Afonso, é festa da transfiguração, pode ir para esse momento, vai tranquilo, sereno, e nós acompanhamos muito de perto esse momento. E você sabe uma coisa muito interessante, ele faleceu rezando, tentando articular o Pai Nosso junto com as duas irmãs, a irmã dele, a Lore, e a irmã Terezinha, a irmã religiosa. Rezar o Pai Nosso e no final do Pai Nosso, serenamente deu o último suspiro. E então foi um momento assim, de familiar mesmo, né? Familiar lá em Estrela. E a Lore até hoje, agora me agradece dizendo que intuição positiva foi essa quando a gente resolveu levar ele junto aos seus familiares. Através dessa terceira chave, né, de prioridades, eu, além de ter o título de bispo emérito,
passei a ter o título de bispo Jaque. Porque um padre apertado da esquina liga: Dom Afonso, já que o senhor agora tem tempo, não vai recusar de celebrar uma missa. O arcebispo de São Luís me liga: Dom Afonso, já que o senhor agora tem tempo, não vai recusar de pregar o retiro para o clero. E dentro desse jaquês, no ano passado, houve um jaque, um peixe grande, né? A Conferência dos Bispos do Brasil ligou para mim dizendo: Dom Afonso, já que o senhor agora tem tempo, já que é uma área em que nós sabemos que você conhece bem, domina bem. Nós temos um convite oficial aqui da Rússia para um fórum na ilha de Rhodes, na Grécia, com o título O Diálogo das Civilizações. Fórum organizado pela Rússia, Índia e Grécia. E nós temos esse convite oficial e gostaríamos que o senhor nos representasse. Lá fui eu para a ilha de Rhodes. Estamos concluindo este documentário que nós prestamos a nossa simples homenagem ao nosso primeiro bispo diocesano, Dom Afonso Felipe Gregory. Dom Afonso Felipe Gregory foi uma figura importante, não só porque foi o primeiro bispo, mas foi uma figura importante na nossa diocese, na organização da mesma, na organização das pastorais, né? E também ele tinha um profundo ardor missionário, principalmente nas pastorais sociais, né? Como não só a Caritas, mas a pastoral social em si, né? A pastoral indígena e também as comunicações, a pastoral da comunicação. Então, naquele tempo, nós começamos a fazer uma campanha para a Rede Vida, como mostramos um pouco no nosso vídeo, e Dom Afonso não mediu esforços. E começamos esse trabalho a partir de um questionamento que ele fazia. Ele dizia para mim uma vez: Renato, você não acha que na nossa diocese, durante a semana, principalmente no final de semana, quantos eventos acontecem, quantas coisas boas nossas pastorais, grupos, movimentos fazem e não são divulgados, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém está nem aí. De quê? Porque falta alguém que divulgue, falta a nossa comunicação. E daí nós começamos a fazer o trabalho para a construção da Rede Vida, que de fato se realizou naquele tempo, como nós mostramos aí alguns aspectos do nosso vídeo. Então, falar de Dom Afonso, nós poderíamos fazer muito documentário, porque muitas coisas ele fez e marcou a todos nós, o clero diocesano, todos os movimentos pastorais, as lideranças pastorais, e que nós queremos agradecer por o trabalho que ele fez conosco e que Deus o tenha, né, lá ao seu lado, né, na mansão dos mortos, na esperança da ressurreição, na vida eterna. Amém. Queremos então agradecer todos aqueles que fizeram parte desse vídeo, que atenderam o nosso convite, né, com esse intuito de lembrar, né, fazer nossas eternas lembranças de Dom Gregory, de tudo que ele fez. O nosso muito obrigado aos nossos colaboradores, aqueles que participaram do vídeo, e também agradecer a todos vocês que estão ligados conosco, e nos encontraremos em outra oportunidade. Muito obrigado. Hey!
A verdade vos libertará, libertará. Não temais os que vos ameaçam com a morte ou com difamação. Não temais os poderes que passam, eles tremem de armas na mão. Não temais os que ditam as regras, na certeza de nunca perder. Tende medo somente do medo, de quem cala ou quem finge não ver. Tende medo somente do medo, de quem cala ou quem finge não ver. A verdade vos libertará, libertará. A verdade vos libertará, libertará. Não temais os que gritam nas praças que está tudo perfeito e correto. Não temais os que afirmam de graça que vós nada trazeis de concreto. Não temais o papel de profetas, que o papel do profeta é falar. Tende medo somente do medo, de quem acha melhor não cantar. Tende medo somente do medo, de quem acha melhor não cantar.